Estamos de volta com Ecovia, hoje na reserva de Itapebuçus, em Rio das Ostras. Vamos mostrar para vocês as belezas desse lugar. Aqui na Restinga é fácil identificar e entender as diferenças das espécies adaptadas para esse ecossistema. O Léo vai explicar melhor para a gente como é que as plantas vão se adaptando a esse ambiente. Como é que é isso, Léo? Bom, a gente está no litoral, né? E no litoral a gente encontra muito essa vegetação que é muito interessante, que é de Restinga. Aqui a gente pode ver que ela está condicionada a diversos fatores, como o mar, né? A salinidade, o sol, o calor, o solo que é muito arenoso. Então, assim, a gente costuma dizer que as plantas de Restinga são verdadeiras guerreiras para sobreviver a toda essa diversidade. Então, o que elas fazem? Elas se adaptam de formas que elas consigam sobreviver a todas essas dificuldades. Então, a gente pode encontrar desde plantas mais rasteiras até plantas mais altas, formando arbustos de acordo com a proximidade dela da água e decorrer da Restinga. Então mostra pra gente assim mais em detalhes isso que você está falando. Aqui a gente tem a salsinha da praia. A gente pode perceber as características morfológicas dela. É bem, folhas bem suculentas, bem grossas. Por quê? Quando chove, essa planta precisa rapidamente guardar a água que cai aqui nesse solo. Por ele ser muito arenoso, toda essa água é lixiviada. Então ela precisa guardar o máximo de água possível. Então, a partir do momento que chove, ela suga toda essa água. Então, tendo as folhas assim mais grossas, foi a forma que elas encontraram de poder estar guardando mais água e aguentando esse tempo quente, né, esse solo quente, esse calor, a salinidade e todas essas condições adversas. E assim a gente vê os outros tipos de vegetação. Essa aqui é a famosa guriri da Restinga, né? Típica também, nativa dessa área. Ela tem seu caule enterrado e ela solta para fora só as suas folhas. Isso também é uma forma de adaptação a essas condições que a gente encontra em Restinga. E aí, a partir dela, outras espécies, a partir da sombra das suas folhas, vão saindo. E aqui a gente pode ver que elas estão muito entranhadas, né? Como os unidas venceremos. As plantas de Restingas têm essa característica, são mantidas em arbustos e elas ficam assim justamente para manter o calor, a temperatura do solo onde elas estão, né? E também quando chove para manter a área úmida e poder sugar o máximo de água possível que elas possam para poder elas sobreviverem a toda essa... O que acontece, gente? Na Restinga, como o solo é arenoso, a água bate e passa direto. Então não é qualquer planta, se a planta não tiver esse tipo de adaptação para reter a água, ela não consegue pegar a água e os nutrientes que estão nela, que são super importantes para que elas possam se desenvolver. Aqui a gente observa a taboa, que é uma vegetação típica de áreas úmidas, porque nós já estamos chegando na Lagoa Salgada. E em épocas de cheia, a lagoa vem até aqui. Essa lagoa é abastecida pelo mar? Assim, uma parte sim, mas a principal fonte de alimentação da lagoa são os lençóis freáticos, né, que nós temos aqui por conta da vegetação, e também água da chuva. E uma parte do mar também, dependendo da maré, da condição da maré, o mar contribui para encher, né, a lagoa. Léo, as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com lagoas assim, com essa cor meio escura. O que provoca essa coloração? Na verdade, o pessoal vê escuro e acha que o aspecto, né, que está suja, poluída. Na verdade, isso é até um fator importante,
porque devido à caracterização da vegetação que a gente tem em torno da lagoa, né, que é de restinga, solo arenoso, quando ocorre muita chuva, ocorre a lixiviação desse solo. E toda essa matéria orgânica que tem nessa vegetação, nesse solo, ele é trazido para a lagoa. E aí dá essa coloração escura no fundo que a gente vê. Na verdade, isso significa que a gente possui aqui nessa vegetação do entorno da lagoa muita quantidade de matéria orgânica. Então isso é um ponto positivo. Inclusive peixe adora, né, se alimentar dessa matéria orgânica, não é isso? Peixe, moluscos, outros tipos de invertebrados que a gente possui também nessa lagoa. Então, olha só, o nome é Lagoa Salgada, né? Só que como a origem da água pode ser doce ou salgada, eu vou provar para ver se é salgada, se é doce, eu quero saber, fiquei curiosa, peraí. A água é super doce. Eu acho que deve estar entrando pouca água do mar por enquanto aqui. A maior contribuição dela é de água doce. Doce, super doce a água. O sal tá um pouco longe aqui por enquanto. Algumas espécies se adaptaram à falta de água e outras ao excesso. Isso aqui são as salvinhas, é uma vegetação típica lagunar, ela se alimenta basicamente da matéria orgânica que tem na lagoa, que vem do solo. E ela possui na sua folha esses cílios, como se fossem cílios de óleos, porque ela é impermeável. Então, isso aqui faz com que ela se sustente e não afunde. Então, quando a água bate nela, a água sai, então ela consegue se sustentar e se manter pela lâmina d'água. Então uma quantidade normal dela, uma pouca quantidade, é sinal de que a lagoa está saudável, né? Tem uma quantidade de matéria orgânica normal, aceitável, né? E natural, é isso? Isso, porque a gente pode dizer que ela está em perfeito equilíbrio ecológico. O Ecovia vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais reserva de Itapebuçus para você.